Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Adão, sou profissional de educação física, fundador aqui do canal Força Estrutural, e hoje eu estou aqui de volta para a nossa série Guia Prático para o Treinamento de Força. Hoje para falar sobre séries. Quantas séries são mais efetivas para o treinamento de força? Mas antes nós temos que recapitular o que nós já falamos antes, que foi muita coisa. Quem não viu o vídeo, dá uma conferida depois em todos os vídeos da playlist, que foi muito conteúdo já foi ministrado. Mas vamos dar uma recapitulada. O primeiro, nós falamos sobre a importância de definir o ritmo de progresso, para nós sabermos quem nós somos e trabalharmos a partir disso. No segundo vídeo, nós falamos sobre seleção de exercícios, quais são os exercícios que são mais eficientes para o treinamento de força, e ali foi determinado que tem alguns exercícios específicos são os melhores, baseado em alguns critérios objetivos. E também no terceiro vídeo nós falamos sobre quantidade de treinos semanais, quantas vezes nós temos que levantar a bunda da cadeira e treinar. E ali foi visto que nem sempre, quanto mais, melhor, que tem uma frequência que tende a funcionar para a imensa maioria das pessoas. No quarto vídeo falei sobre frequência semanal de exercícios, e ali foi visto que todos os exercícios têm as suas peculiaridades, nós não podemos tratar todos os exercícios de maneira igual, a frequência não pode ser igual. No quinto vídeo foi falado sobre a intensidade, que nós temos uma intensidade mais apropriada para ter ganhos de força, não só do ponto de vista de estímulo, mas também pensando em sustentabilidade a longo prazo. E lá foi abordado qual que é a intensidade mais adequada para isso. E no último vídeo nós falamos sobre repetições. Ele foi abordado o que são repetições e qual a quantidade de repetições que nós devemos usar em boa parte do treinamento. Só antes de passar aqui para frente, só lembrando que são 23 vídeos no mínimo nessa série. Vai que tem um momento de eureka, e acaba adicionando mais um vídeo por semana, então fiquem atentos. Mas bora lá, O que nós temos sobre séries? Uma série é um conjunto de repetições. Quem viu o vídeo passado viu lá que uma repetição ela é uma quantidade de trabalho dada em uma determinada intensidade adequada ao treinamento e que vai demandar gasto energético. E um conjunto dessas repetições, desse trabalho, vai ser o conjunto da nossa série. E o número de séries é o que mais vai impactar no volume total do treino, que, como está aí no slide, a fórmula matemática seria séries vezes repetições vezes o peso. Com o volume total nós saberemos a tonelagem do treino, que é uma quantificação um pouco mais simples desse trabalho que nós estamos fazendo com uma determinada intensidade. Sim, poderia até ser um pouco mais complexo o cálculo, mas nós deveríamos saber exatamente a distância de todas as repetições, tínhamos que saber também a velocidade, a aceleração da barra, que é uma mudança de velocidade em uma determinada unidade de tempo, entre outros fatores. Mas esse cálculo de volume total simplifica muito. Assim, com um pouco de bom senso, é bem útil no treinamento. Como eu disse, o número de séries vai ser a variável que mais vai impactar no volume total do treinamento. Por exemplo, como está aí, vamos supor 100 kg, vamos fazer 3 séries de 5 repetições. Se nós multiplicarmos tudo, vai dar 1.500 kg de volume total. Agora, se nós mantemos as repetições e as séries e apenas adicionarmos 5 kg, nós perceberemos que aumentará um pouco, aumentará para 1.575 kg. Já se nós mantemos o mesmo peso e nós aumentarmos uma repetição em cada série, fazendo 3 séries de 6 repetições com 100 kg, vai ser então um volume total de 1.800 kg. Agora, se nós aumentamos uma série mantendo peso e número de repetições iguais, aumentaremos para 2.000 kg. 500 kg a mais de volume total em relação à base. Então, para tu ver como que isso impacta. E uma coisa importante, que vai até fazer mais sentido mais para frente, é que quando nós aumentamos o volume, nós também aumentaremos o gasto energético. Lembra que eu falei que o trabalho, dado uma determinada intensidade, ele demanda gasto energético para ocorrer? E nós pegamos que a série ela é um conjunto de várias repetições, ou seja, de vários desses trabalhos. Então, nós temos o gasto energético de todos esses trabalhos. Nós aumentamos mais uma série, nós vamos aumentar outro conjunto de trabalhos que exigem gasto energético. Então, isso vai ser até mais importante mais para frente. E vamos falar sobre tipos de séries. Primeiro, as séries conjuntas, que são as mais comuns no treinamento de força, que é depois que tu fez uma série de aquecimento progressivo gradual, um determinado número de repetições é feito um determinado número de séries e o peso é o mesmo em cada uma dessas séries. Como está aí, 5 séries, 5 repetições. Outro tipo de séries são as séries ascendentes, que as repetições se mantêm em todas as séries e se aumenta o peso. Por exemplo, como está aí, primeira série, 20 kg, 5 repetições, 30 kg, 5 repetições, depois 40 kg, 5 repetições, 50 kg, 5 repetições, 60 kg, 5 repetições. 5 séries, 5 repetições ascendentes. E também nós temos as séries descendentes, que nós reduzimos o peso em cada série
para manter as repetições em uma determinada margem, ou manter o mesmo número de repetições, como está aí o exemplo, 3 séries de 8 a 10 repetições. Já viram muitos programas de treinamento assim, né? Primeira série, que é a série mais pesada, série para valer, 60 quilos, 8 repetições, depois reduz para 50 quilos, e aí conseguiu fazer 8. Aí a terceira série reduziu para 40 quilos, aí conseguiu fazer 9, dentro dessa margem. Séries de volume. Aqui são séries que após uma série principal, né, ou séries principais, né, há uma redução do peso e um aumento do número de repetições nessa série. Por exemplo, fez 100 quilos, 2 séries de 2 repetições, são as séries principais, se reduz para 80 quilos e faz uma série de 5 repetições. Essa seria a série de volume. O quinto tipo aqui, séries piramidais, onde há uma redução do número de repetições com um aumento do peso. Como está aí, primeira série, 20 quilos, 8 repetições, 40 quilos, 5 repetições, 60 quilos, 3, 80 quilos, 2, 90 quilos, 1, 100 quilos, 1 e assim por diante. Esse tipo de série normalmente é bem interessante para aquecimento até das séries conjuntas, porque como o peso vai aumentar, as repetições vão abaixar, então nós não acumularemos tanta fadiga assim de uma série para outra, ou não acumularemos. Ou então, quando vai fazer um teste de 1 RM, ou 2 RM, o que for, dá para manipular aqui o número de repetições e o peso de uma forma que seja sustentável. E aqui no último item, uma combinação de todas. Por exemplo, comece aí com as séries piramidais, faz o aquecimento, aí faz ali 2, 3 séries principais, determinado peso, as séries conjuntas, e depois faz uma série de volume, reduz o peso, faz uma série com uma quantidade maior de repetições, e assim por diante. Agora, o que costuma funcionar realmente nesse esquema de séries e etc? Olha, do ponto de vista geral, para exercícios principais, assistentes e acessórios também podem seguir esse esquema, mas assim, de 1 a 5 séries por exercício, no máximo 6. Mais do que isso, não é muito interessante, porque muito provavelmente tu vai ter que reduzir muito o peso, reduzir muito a intensidade para poder acomodar esse tanto de série. E aí tu vai ter que deixar uma das principais variáveis do treinamento de força muito abaixo por causa desse volume interminável. E o que eu estou falando aqui são as séries estimulativas. Eu não estou falando aqui de séries de aquecimento. Por exemplo, as séries ascendentes, né? O peso mais pesado mesmo é só a última. Essa é a série estimulativa. Então, tu poderia até considerar naquele exemplo lá, 5 séries de 5 repetições ascendentes, ser um treino de uma série de 5 repetições. Porque é a última série mesmo que é a realmente efetiva para estimular, é a mais pesada. E como está aqui no segundo item, só é justificável mais séries quando se tem assim exercícios de característica de potência, tipo arranco, arremesso. Por causa que são exercícios que normalmente as repetições vão ser mais baixas mesmo, né? E não são exercícios assim que vão demandar muito assim do organismo por série, porque podem e devem ser praticados mais vezes, né? E também, né, outra situação, um trabalho técnico. Tá precisando realmente melhorar ali, reforçar a técnica do deadlift, aí tu pode fazer 10 séries de uma repetição. Ali não é para estimular ganho de força, mas sim para refinar a técnica. Para refinar a técnica tu precisa praticar, não tem para onde correr. E talvez algumas condições de reabilitação. E aqui é importante, quanto mais séries, significa maior volume. Um volume total, como eu tinha falado. Significa mais fadiga a ser acumulada. Porque é o seguinte, ao contrário do que muita gente pensa, o volume é o que realmente vai mais impactar, mais vai acumular na fadiga. Lembra que eu falei que uma série é o acúmulo de vários trabalhos e que vai demandar gasto energético do organismo? Então é o acúmulo de todo o gasto energético, de todas as repetições, vai acumular toda a fadiga de todas as repetições. Porque é o seguinte, gastar energia para fazer um trabalho com a intensidade apropriada para estimular uma adaptação perturba o homeostase do organismo. Então, tu tem que levar isso em consideração também. E assim, a quantidade ideal de séries, ela vai variar dependendo de um monte de fatores, né? Exercício. Certos exercícios, eles são mais fadigantes do que outros. Por exemplo, deadlift, um exercício que envolve uma quantidade absurda de massa muscular. Aquilo que está entre a sola do teu pé e a palma das tuas mãos, o deadlift trabalha. Então, obviamente, vai acumular muita fadiga por unidade de esforço. E também, né, a característica de não ter o ciclo alongamento e encurtamento para ajudar, o deadlift tem essa característica de tu ter que tirar de maneira muito mais bruta a barra do chão, então tu exige muito mais do organismo, principalmente o sistema nervoso,
para fazer o movimento, e como consequência ele acumula mais fadiga, então o número de séries tende a ser um pouco menor em relação a outros exercícios. Por outro lado, desenvolvimento não é um exercício assim que acumula tanta fadiga de maneira sistêmica, né? Porque vai ser mais dependente de músculos menores, por mais que tu precise demais dos músculos que estabilizam o tronco, até membros inferiores também, quando tu sabe utilizar bem o desenvolvimento, mas mesmo assim o nível de fadiga por unidade de esforço não vai ser gigantesco. Então nele tu consegue fazer mais séries. Mas o desenvolvimento tem até algumas peculiaridades. Outra coisa também, a intensidade. Quanto mais intenso relativo à força máxima, né, quanto mais próximo for da força máxima, menos séries vai poder ser feito. Porque mais tu vai exigir do seu organismo. Porque lembra que eu falei de uma repetição lá, do trabalho ser feito em uma determinada intensidade apropriada? E aí quanto mais a intensidade em um dado trabalho, mais vai gastar do organismo e mais vai perturbar a homeostase. Então, quanto mais próximo da força máxima, mais estressante vai ser cada repetição. Então, quanto mais intenso, menor o volume. Fatores, né, de recuperação, claro, nutrição e sono, é algo até para outro vídeo daqui dessa série, mas assim, se tu tá em déficit calórico, tu tá ingerindo menos calorias, menos energia tá indo para dentro. E como eu disse, tu tem um trabalho a se fazer. Não espere fazer o mesmo número de séries do que tu fazia quando tu tava com um superávit calórico ou mesmo normocalórico. Isso não vai dar certo. A tua recuperação ela vai afetar diretamente na quantidade de trabalho que tu consegue fazer. Fato. Nível de treinamento. Pessoas iniciantes, pela tolerância de esforço e pelo limiar de rompimento da homeostase ser muito baixo, vão precisar e tolerar um número menor de séries. Já intermediários, eles toleram e precisam de um número de séries um pouco maior, porque a tolerância de esforço subiu e o limiar de rompimento da homeostase também. Avançados tem uma coisa peculiar, porque normalmente o número de séries ele abaixa, por causa que o avançado ele já é muito forte. Ele é capaz, por causa de todo o histórico, de colocar mais força num determinado esforço do que quando ele era intermediário ou mesmo iniciante. Então, cada série tende a ser mais fadigante do que anteriormente, até porque também ele treina mais, com pesos mais pesados em relação ao absoluto. Então, o número de séries tende a ser menor. Então, é mais ou menos assim, iniciantes, número baixo de séries, intermediários, número mais alto, e aí no avançado, abaixa de novo. É engraçado isso. Outra coisa que também afeta, sexo. As mulheres toleram mais volume em relação à mesma intensidade relativa do que homens, por causa de deficiência de recrutamento. Tem vídeo aqui no canal falando sobre, mas isso vai interferir na quantidade de fibras musculares que elas solicitam em um determinado esforço. Isso é devido à diferença da quantidade de testosterona que homens e mulheres são expostos na vida uterina. Outra coisa que também vai influenciar, idade. Idosos não tendem a tolerar muito bem em grandes volumes por causa de toda a mudança hormonal ali que atrapalha na recuperação. Então assim, idosos podem e devem treinar pesado com altas intensidades, mas com volume menor, número menor de séries. E outra coisa também, né? Intensidades mais altas, pesos mais pesados, claramente já documentado na literatura até dizer chega, que melhora a densidade mineral óssea, deixa seus ossos mais duros, mais firmes, mais densos, com menos propensão a quebrar. E nós sabemos que uma das coisas que mais ceifa a vida de idosos são as quedas que produzem ou são devido a fraturas. Então nós já resolvemos isso também com uma intensidade mais alta em volume menor. E esse assunto também de treino de força para idosos também é assunto dessa playlist, vai ser um pouco mais adiante. E outra coisa que vai impactar no número de séries que uma pessoa tem que fazer é o nível de testosterona, o nível natural de produção de testosterona. Aqueles homens que naturalmente produzem uma testosterona maior, não estou falando daqueles que injetam testosterona exogenamente, estou falando daqueles que produzem, mas principalmente aqueles que foram expostos a uma grande quantidade de testosterona acima da média na vida uterina. Essas pessoas são muito curiosas, porque elas tendem a ser mais agressivas embaixo da barra. Elas tendem a responder muito a grandes esforços. Elas sempre vão ser mais fortes que a média. Não importa o que a pessoa faça depois, essas pessoas que foram expostas a mais testosterona do que os outros, ou produzem mais testosterona que os outros, vão tender a responder a
uma quantidade menor de séries, por causa que cada unidade de esforço é desgraçadamente alto. E eu falo assim que esse tipo de pessoa, com homens com grande quantidade de testosterona, normalmente são caras muito grandes, naturalmente muito grandes, né? Anabolismo até dizer chega. Eu digo assim que o treinamento é meio parecido com idosos, porque os idosos toleram uma quantidade menor de séries, esses caras também, os idosos toleram normalmente uma frequência menor de treino, esses caras também. Então é bem curioso isso. Então assim, esses caras com testosterona muito alta são pessoas que normalmente adoram se colocar no limite. Aquelas pessoas que, tu fala assim, bate a cara na parede, o cara vai bater a cara na parede mesmo. As coisas mais impressionantes do mundo, mas também as coisas mais idiotas do mundo, são feitas por homens que têm uma quantidade naturalmente alta de testosterona. Então, isso é algo para ser observado. Agora, algo importante aqui sobre essa questão de séries. Não exagere, pelo amor de Deus, no número de séries. Seja racional. Não fique inventando de fazer 5 séries aí em todos os exercícios, fazendo 10 exercícios por dia. Calma, comece com 1 a 3 séries. Não tem dessa de quanto mais melhor não, mais resultado tu vai ter. Agora, se caso o estímulo não for suficiente, que o problema de tu não estar conseguindo progredir não é problema de recuperação, mas sim a força, né, o estresse, o nível de estresse não é suficiente para romper a homeostase e induzir a adaptação, aí sim tu aumenta o número de séries, dada a intensidade relativa para a adaptação que tu quer. Caso o número de repetições seja excessivo, que muita gente faz isso vai atrapalhar com certeza os teus resultados. Vai te, colocar numa parede antes do que tu deveria. Como eu disse aqui, é simplesmente autossabotagem. Reduza o número de séries. Seja racional. Não vá por impulso. Não seja um tarado por volume. Esse último item no slide é muito importante, assim, que se aplica não só ao treinamento de força, mas em tudo. Tudo no nosso corpo funciona como forma de um investido. Ser pouco demais é inefetivo, não gera ganhos. Mas se é muito, se é excessivo, o nosso corpo não dá conta. Então, é perda de tempo também. E assim, achar essa margem dourada de quanto que cada um precisa, que é uma coisa individual, é um processo. Que é um processo de testagem, um processo realmente de individualização do treinamento. Tem um vídeo aqui gigantesco de 24 minutos que eu falo sobre todos os princípios do treinamento e um deles é o princípio da individualidade. Depois dá uma conferida lá. E no próximo vídeo nós falaremos sobre intensidade de esforço. Nós iremos falar aqui sobre séries máximas, séries submáximas, séries até a falha, quão intenso deve ser cada série, qual o momento de utilizar cada modelo, vamos dizer assim, de intensidade de esforço. Então, pessoal, na próxima semana, não se esqueça, mais um vídeo aqui, o vídeo 8 da nossa série Guia Prática para Treinamento de Força. Não sai antes de deixar o like, se inscrever, compartilhar, seguir lá no Instagram, @FocuSutral, e sempre, absolutamente sempre, você já esforça tudo que fizeres, e até a próxima. Valeu!